Produtores. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Espero que eu esteja contribuindo, né, para o aprendizado de vocês através dessas videoaulas, tá? Porque eu não vi comentário no vídeo anterior. Então eu peço que vocês comentem, que vocês digam como é que está sendo a aula, se vocês estão tendo aprendizado ou não, se eu estou falando rápido, se eu preciso falar mais devagar, como é que tá o volume, tá? Vocês precisam interagir, tá, pessoal? Hoje a nossa aula vai ser sobre a identificação do átomo, né? Sou a professora Raquel, da disciplina de Química. E venham comigo, vamos pra lá. Vamos assistir aqui, tá? Então vamos lá. Essa figura aqui, ela nos mostra o seguinte: nós temos uma gota de água. Nessa gota de água, nós vamos encontrar o quê? Moléculas. E a molécula é dividida, a molécula da água, ela é dividida em três partes. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Por isso, a molécula é formada de, vocês já ouviram até falar, eu acho que tem até uma marca, né? Que é H2O. Então, H2 quer dizer 2 hidrogênio e o O quer dizer 1 oxigênio, tá? Esse oxigênio é um átomo e esse átomo, ele, como todos os átomos, ele contém 3 partes fundamentais, que é elétron, prótons e nêutron. Elétron, prótons e nêutron. Não esqueçam disso, pessoal. Todos os átomos contêm elétron, prótons e nêutron. Todos, tá? E onde é que ficam os elétrons? Os elétrons ficam na parte, tá, da eletrosfera, que é essa zona aqui externa do núcleo, né? E possui uma carga negativa. Já no núcleo do átomo, nós vamos encontrar 2 partículas. Quem são elas? Nós vamos encontrar os nêutrons, que não possuem carga, nem positivo nem negativo. E nós vamos encontrar os prótons, que possuem carga positiva, tá? Então, todos os átomos, sem exceção, é formado de elétrons, prótons e nêutrons. Elétron, carga negativa. Próton, positivo. E nêutrons, o nome já está dizendo, é o nêutron, tá? Não possui carga. Então, não esqueça também a localização. Elétron na parte da eletrosfera. Prótons e nêutron no núcleo. Tá, pessoal? Não esqueçam. Essa é a estrutura atômica, tá? Em geral. Número atômico. O número atômico é o mesmo número de próton. O número atômico, todo elemento químico possui seu número atômico, tá? Nenhum elemento químico possui o mesmo número atômico. O oxigênio tem um número atômico dele, o cloro tem um número atômico dele, tá? O enxofre já tem um número atômico dele. Então, cada elemento químico, ele possui seu próprio número atômico. Então, nesse caso, o número atômico é como se fosse uma identidade do elemento químico, tá? E o que esse número atômico quer dizer? Quer dizer que é a quantidade de prótons que existe naquele átomo, tá? Então, eu coloquei aqui uma representação de um elemento químico, onde o número atômico dele é quanto? Isso mesmo, 11, tá? E esse número atômico aqui, se vocês observar a localização dele, geralmente ele vem na parte inferior do lado esquerdo. Geralmente essa é a representação. Vem o elemento químico representado por letra maiúscula, não minúscula, tá? Jamais vocês queiram representar um elemento químico por letra, com letra minúscula, tem que ser maiúscula. E o número atômico vem aqui, ó, lado esquerdo, na parte inferior, de baixo. O número atômico desse elemento aqui é 11. Isso significa que na tabela periódica, tá? Isso aqui é a tabela periódica, onde ficam organizados todos os elementos químicos encontrados até hoje na natureza. Então, ele indica que na tabela periódica, a localização desse elemento químico aqui, ó, de número atômico 11.
Aonde é que ele estaria localizado? Como a tabela está em ordem de número atômico, vocês podem até contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele é para estar aqui. E realmente ele está aqui. Então, o número atômico, nesse caso aqui, seria o sódio. Mas, professora, só colocou um X. Esse X aqui é um elemento genérico. Não quer dizer que, que seja o verdadeiro, né? O representado pelo número atômico 11. O número atômico 11, ele representa o sódio na tabela periódica, tá? Isso aqui é a representação genérica. Então, pessoal, se o número atômico 11 de um elemento, se um elemento possui o número atômico 11, vamos analisar o seguinte: se esse átomo for neutro, significa que ele vai ter 11 partículas positivas, como vocês estão vendo aqui. Se vocês quiserem conferir aqui, tem 11 partículas positivas, ou seja, ele tem 11 prótons, tá? Se ele tem 11 prótons, 11 partículas positivas, quantas partículas negativas esse átomo tem que ter para ficar em equilíbrio, neutro? E aí? Ele vai ter que ter também 11 partículas negativas, que é representada pelos elétrons. Então, se vocês descobrir o número atômico de um elemento químico, né, estiver lá no exercício e dizer assim, ó, o número atômico do elemento X é 11. Então, significa que aquele elemento químico, ele possui 11 prótons e 11 elétrons, tá? Então, o número atômico quer dizer isso. E na tabela periódica, ele vai ajudar você a fazer a localização desse elemento químico. Como nesse caso aqui, que esse elemento químico está na primeira coluna, né? E na terceira linha. Então, o número atômico 11, tá? A representação do número atômico é pela letra Z. Vocês não precisam colocar lá número atômico igual a 11. Não, coloca só a letra Z que representa ele. Z é igual a 11. Então, o que significa que o número atômico é igual a 11? Isso quer dizer que o número de prótons desse elemento é 11 e o número de elétrons também é 11. Continuando aqui, eu peguei um outro exemplo, tá? Onde o número atômico desse elemento químico aqui é quanto? 17. Na nossa tabela periódica, esse elemento vai estar onde? Localizado em que lugar, pessoal? Conseguiram achar? Ele vai estar localizado aqui, tá? Bem aqui. Então, aqui no caso, se vocês observar o número atômico 17, significa qual é o elemento químico? O cloro. O cloro. E se o número atômico dele é 17, levando para o átomo neutro, né, que ele é um átomo neutro, vai ter quantos prótons? 17. Quantos elétrons? 17. Ou seja, positivo, cargas positivas tem que ser igual a carga negativa para a neutralização. Neutralizar, tá? Então, nesse caso, no átomo neutro, a quantidade de próton é a mesma quantidade de elétron, tá? Então, toda vez que se falar que o número atômico representado pela letra Z for 17, é 17 prótons, 17 elétrons. E o número de massa? O número de massa é a soma de número de prótons com o número de nêutrons. Os prótons e os nêutrons estão localizados aonde? No núcleo. Professora, e por que não colocou, já que está falando da massa, por que não colocou a massa também dos elétrons? Porque os elétrons, pessoal, comparado com o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, a massa do elétron se torna desprezível. É como se você pegasse um fardo de arroz e colocasse numa balança e depois você viesse com uma pena de galinha e colocasse em cima daquele fardo de arroz. Ia haver alguma alteração notável? Não, né? Então, é isso que acontece. O elétron, ele é tão pequeno, ele é tão minúsculo, minúsculo mesmo, tão pequenininho, né? Tem livros que comparam ele assim, como se fosse uma bola dentro de um grande estádio de futebol. Tá uma bolinha lá no meio. Então,
ele é tão pequeno que a massa dele se torna desprezível comparado à massa do núcleo. Então, quando a gente fala em massa do átomo, a gente geralmente vai focar só no prótons e no nêutron, tá? Então, é a soma do número de próton mais o número de nêutron. A representação, nesse caso, vocês já observaram aí a mudança? A numeração já vai ficar na parte superior, não é isso? E também pode ser tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É correto, tá, pessoal? Aqui nesse caso pode ser de ambos os lados. Tanto faz. E na tabela periódica, tá? Vamos ver aqui logo a fórmula? Na fórmula, qual é a fórmula da massa? A massa vai ficar assim, ó. É a soma, tá vendo aqui a soma do número de próton. O número de próton é o mesmo que número atômico. Então, a massa, que é representada pela letra A, é igual ao número atômico mais o número de nêutron. Ou vocês podem dizer o número de prótons mais o número de nêutron. A mesma coisa, tá, pessoal? Mas essa é a fórmula. Eu gostaria até que vocês procurassem gravar, né, essa fórmula, que vocês podem precisar. E a massa aqui, nesse caso aqui, desse elemento aqui é quanto? 23. Vocês não vão colocar lá, número de massa é igual a 20. Não, você só coloca a letra A, que a gente já sabe que é a representação do número de massa, igual a 23. Eu coloquei o exemplo aqui para a gente saber onde é que a gente poderia utilizar aquela fórmula. Isso aqui é uma questão, caiu no vestibular, mais ou menos assim, tá? Que aqui é bem resumido para não ficar aquele contexto todo. Claro que teve todo um contexto, mas resumindo é isso aqui. O átomo de potássio tem 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Qual o número atômico e qual o número de massa? E aí, pessoal? Esse átomo tem 19 prótons e 19 elétrons. Significa que esse átomo é neutro. E o número de próton é o mesmo número atômico. Então, o número atômico vai ser 19. Tá? 19. E o número de massa? Aí, no caso, a gente vai ter que utilizar essa fórmula aqui, porque ele não colocou a representação simbólica dele aqui. Então, a massa é número atômico, que a gente já encontrou, que é 19, mais número de nêutron, que vai ficar assim, ó. 19 mais 20, que é 20 nêutrons. Até que vai ser igual a 39. Então, o número de massa é 39. Então, tá vendo a importância de vocês gravarem a fórmula? Porque muitas das vezes pode cair uma questão dessa, e se vocês não lembrar da fórmula, aí fica impossível de vocês até responder. Lembrando que a massa é o que está no núcleo, né? Então, é a somatória das partículas que estão no núcleo, que é o prótons e nêutron. Número atômico e nêutron, a mesma coisa, tá? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Manda aí a mensagem aí, se o caso vocês terem com dúvida, né? Estiverem com dúvida, manda mensagem. E o número de nêutron? O número de nêutron é a diferença entre massa e o número atômico. Tá? Já é o contrário, não é a somatória, já é a subtração, né? Eu coloquei aqui a representação. Se vocês observar na representação simbólica, não vem o número de nêutron, vem o número atômico e vem a massa, tá? O número de nêutron vocês vão ter que calcular utilizando essa fórmula aqui, ó. Nêutron é igual a massa, que é representada pela letra A, menos o número atômico, que é representado pela letra Z, tá? Então, nesse caso aqui, o nêutron vai ser igual a quanto? A massa aqui é quanto? 23, menos o número atômico, que é 11, que vai dar 12, tá? Então, o número atômico o número de nêutron desse elemento aqui é 12. Continuando, revisão básica, tá aqui o elemento enxofre, né? O símbolo químico, elemento enxofre. E esse elemento enxofre tem duas numerações. Essa numeração de baixo aqui é o que, pessoal? E aí, pensaram? Será o quê? O número atômico. E esse número atômico está representando o quê? O número de prótons e o número de elétrons.
tá? O número de próton, que é a mesma coisa de número de elétrons. E em cima aqui nós temos o quê? O número de massa, que é a mesma coisa da somatória entre prótons mais nêutron, né? Massa, que é representada pela letra A, que é a somatória de prótons mais nêutron, tá? Então, a gente vai ter número atômico igual a 16, né? Que tá aqui na parte inferior. Número de prótons também vai ser 16, como eu já conversei com vocês. Já que os prótons é 16 e possui carga positiva, ele vai ter quantas cargas negativas? 16 também, tá? Para dar aquele equilíbrio no átomo, para que o átomo seja nêutron. E qual vai ser a massa? A massa já está aqui em cima. A massa é 32. E o número de nêutrons, nós vamos ter que utilizar essa fórmula aqui, ó. Nêutron é igual a massa menos o número atômico. Vai ficar assim, nêutron é igual a 32 menos 16, que vai ser igual a 16, tá? Então, através dessa representação simbólica aqui, a gente pode tirar todas essas informações aqui, ó. E continuando, gente, eu quero agradecer por vocês ficarem comigo até aqui. Muito obrigado, tá? Por vocês terem assistido. Qualquer dúvida com relação à aula, comentem. Comentem também na sala virtual. E desejo tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima aula, tá? Tchau, tchau para vocês.